Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus. Bom, estamos dando início aqui a mais uma semana. Eu quero desejar que você tenha uma semana muito abençoada, de grandes bênçãos na sua casa, na sua família e em todas as áreas da sua vida, tá bom? Bom, nós estamos fazendo aqui uma leitura da palavra de Deus juntamente com uma oração ao final dessa leitura. Hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 15, ali a partir do versículo 13, tá? E eu gostaria de convidar você a ouvir até o fim, compartilhar essa mensagem com outras pessoas também, que você conhece, a se inscrever no canal, a deixar aí o seu like também ao final do vídeo, tá bom? Bom, 1 Samuel, capítulo 15, lá no verso 13, diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, Samuel o profeta, a Saul o rei, né? E este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Ou seja, eu fiz o que Deus disse para eu fazer. Essas foram as palavras do rei Saul. Mas, como nós estamos fazendo aqui uma leitura nesses dias de Saul, de 1 Samuel, do primeiro rei de Israel, que é Saul, você sabe, você que não acompanhou, você pode acompanhar a leitura da semana passada, que ele não obedeceu. A obediência de Saul foi, vamos considerar assim, quase total. Quase. Não total, porque Deus havia mandado sacrificar tudo e ele obedeceu quase que completamente. Nos olhos dele, o que ele fez deveria ser considerado o suficiente. Mas vamos ver o que Deus diz e pensa de uma obediência quase total, tá? Vamos ver o que Deus diz e pensa através da boca do profeta. Então, lá no versículo 14, o profeta diz: Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo, olha só, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Mas Deus não tinha dito para fazer dessa forma. Agora, o que é interessante aqui é o que se estabelece, um padrão. Assim como no momento em que Eva come do fruto, dá do fruto a Adão. E no momento em que Deus confronta Adão, ele diz: foi a mulher. No momento em que Deus confronta Eva, a mulher diz: foi a serpente. Você observa um padrão de atitude que não condiz com o arrependimento. Você observa que quando Saul é confrontado, a mesma atitude, olha, foi o povo pegou. Mas peraí, quem comanda, quem reinava não era Saul? Quem era responsável pelas decisões não era Saul? Quem governava o povo era Saul, o rei. Não era o rei que governava, não era o povo que governava o rei, era o rei que governava o povo. Então a responsabilidade era dele. Mas essa atitude não condiz com o arrependimento. Quando, em vez de reconhecermos que pecamos, que erramos, tá? Quando nós, em vez de dizer, não, eu pequei, eu errei, quando nós não temos essa atitude, isso demonstra
que não houve um arrependimento. E por que é tão importante o arrependimento? Porque o arrependimento é o que pode nos curar daquele pecado, da prática sucessiva daquele mesmo pecado. Tá? É só o arrependimento que pode nos curar. O arrependimento com a confissão é que pode nos curar. Sem um arrependimento, que é o reconhecer que errou, acompanhado da confissão, não há como ser curado. E aí você vai continuar vivendo no erro, no mesmo erro que estava vivendo. Entende? Então a mesma coisa que aconteceu com Adão, com Eva, o que aconteceu aqui com Saul, acontece na nossa vida, se nós não nos arrependermos. Ok? Então quando, por exemplo, há um pecado, o adultério, por exemplo, se em vez de se arrepender, você, foi a minha mulher, é porque ela fez assim, é porque ela é assim, aí é o meu marido, porque ele agiu dessa forma. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando dizemos, pequei, eu machuquei, eu feri alguém, mas eu também feri a Deus, eu entristeci ao Senhor com a minha atitude, com o meu erro, tá? Quando eu digo, não, mas é porque a carne é fraca, então eu estou buscando uma desculpa. Aí eu roubei, eu enganei, mas porque todo mundo faz isso. Então eu estou me desculpando, mas eu não estou me arrependendo. Tá entendendo? Eu me vinguei, ou eu não perdoo, mas é porque, entende? Toda vez que nós tentamos como se diz, racionar, então não há arrependimento. Nós temos que nos render à sabedoria de Deus, tá? Você vai observar aqui agora, olha o que acontece. Vamos lá no verso 16. Então disse Samuel a Saul, espera, te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Olha só, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos. O que Samuel está dizendo? Ô Saul, você não era pequeno aos teus olhos? Por quê? Porque se você ler os capítulos anteriores, você vai observar que quando Saul foi escolhido rei, ele não se achava na condição de ser ungido rei. Ele se achava pequeno. Aliás, no momento em que ele foi chamado para ser ungido rei, ele se escondeu. Tamanho era o medo que ele tinha da responsabilidade de ser rei. Ele não se achava nessa condição. Então, quando Samuel fala com ele, olha, você não era, quando você foi pequeno aos teus olhos, quando você era humilde, você não foi ungido rei? O que Samuel está querendo dizer, o que Deus está querendo dizer é em que momento você se perdeu? Em que momento você começou a se achar mais sábio do que o próprio Deus? Entende? Em que momento o orgulho ele entrou no seu coração de tal forma que você se acha mais sábio, você acha que sabe mais do que Deus e quer impor a sua vontade em vez de se submeter à vontade de Deus. Porque é isso o que nós fazemos quando queremos satisfazer as nossas vontades, contrariando a palavra de Deus, a vontade de Deus. É desse jeito. É esse orgulho, é de se achar que sabe mais que Deus, ou de buscar um conhecimento fora da vontade de Deus. Querido, a cultura, o mundo, a forma como o mundo pensa, a cultura que vivemos, não sabe mais do que Deus. É tolice pensar que cultura, pensar que os meios de comunicação, que amigos, que nós mesmos podemos ter um conhecimento maior do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que o próprio Deus, tá? Então ele diz assim, verso 28, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente todos esses pecadores, os amalequitas,
e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Por que você desobedeceu? Por que você fez o que era mal aos olhos do Senhor? Porque você pensa que pode saber mais do que o Senhor. É essa a ideia que se tem quando se desobedece. Eu quero deixar essa mensagem para o nosso coração, tá? E vamos orar neste momento. Se você tem aí um copo com água, prepare ele, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, ó Deus poderoso, que essas palavras possam penetrar na nossa mente, no nosso coração, e que possamos, ó Deus, mudar. Que possamos alinhar a nossa mente, o nosso coração com a Tua vontade. Porque não sabemos mais que o Senhor. Não podemos pensar que sabemos mais do que o Senhor. Aquilo que o Senhor diz na Tua palavra. Aquilo que o Senhor declarou. A Tua sabedoria é infinita. Eu não quero buscar, Senhor. Eu não quero buscar fora de Ti o conhecimento do que é bom e do que é ruim. Eu não quero isso. Ah, meu Pai, eu não quero viver nesse lugar que é um lugar inseguro, é um lugar de engano. Eu quero estar debaixo de uma cobertura, como diz a Tua palavra, debaixo de Tuas asas. É esse lugar que eu quero estar. Oh Deus, perdoa as minhas rebeliões, as minhas desobediências. Me limpa, me lava, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro aqui por cada irmão que está clamando por perdão, por misericórdia nesse momento, que errou, este que talvez estava até justificando o seu erro, mas que hoje diz, não, eu não vou mais justificar. Eu reconheço, eu errei, eu pequei e eu preciso da misericórdia do Senhor. Então vem, que haja nessa manhã salvação, cura da alma. Sim, Pai, sim, Senhor, em nome de Jesus. E através da cura da alma, que haja também uma cura física para aquele que está doente. Eu creio e vejo pela fé o câncer, a diabetes, a doença, o mal saindo agora. Ele sai deste corpo agora, porque há cura, porque há libertação. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai, abençoe esse copo com água. Abençoa a vida de cada um dos que estão aqui hoje. Essa semana eu oro ao Senhor, que a Tua bênção ela seja derramada sobre nós. Te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Amém e amém. Pode beber da água. Seja abençoado em nome de Jesus. Um forte abraço e até amanhã com mais uma palavra de Deus para você. Sempre às 6 horas da manhã, de segunda a sexta. Deus abençoe.